aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Parágrafo 6, página 127, no capítulo 7, as dádivas do reino, na parte 4, a cura como reconhecimento da verdade, parágrafo 6. Pensar que podes te opor à vontade de Deus é realmente uma delusão. O ego acredita que pode e que pode te oferecer a sua própria vontade como uma dádiva. Tu não a queres. Ela não é uma dádiva, não é absolutamente nada. Deus te deu uma dádiva que ao mesmo tempo tens e és. Quando não a usas, tu te esqueces que a tens. Por não lembrares dela, não conheces o que és. A cura, então, é uma maneira de aproximar-te do conhecimento por pensar de acordo com as leis de Deus e reconhecer a sua universalidade. Sem esse reconhecimento, tens feito com que as leis sejam sem significado para ti. Entretanto, elas não são sem significado, já que todo significado está contido por elas e está nelas. Andamos como uma pessoa que perdeu a memória e não se lembra onde estão os seus tesouros. Nem mesmo lembra que os tem. Então, o seguinte... Busca em primeiro lugar o reino dos céus, porque é lá que as leis de Deus operam verdadeiramente e elas só podem operar verdadeiramente porque são as leis da verdade. Mas busque apenas isso, porque não podes achar nada mais. Não há nada mais. Deus é tudo em todos em um sentido muito literal. Tudo o que é está nele, que é tudo o que é. Portanto, tu estás nele, já que o que és é dele. A cura é um modo de esquecer o senso de perigo que o ego tem induzido em ti por não reconheceres sua existência no teu irmão. Isso fortalece o Espírito Santo em ambos, porque é uma recusa a admitir o medo. O amor só precisa deste convite. Ele vem livremente a toda filiação, sendo que é a filiação. Através do teu despertar para ele, estás meramente esquecendo daquilo que não és. Isso te permite lembrar o que és. Que parece que o lembrar de Deus, o lembrar da filiação, lembrar do irmão como irmão, lembrar de quem somos, é inversamente proporcional a esquecer o ego. Então, quanto mais lembro de Deus, mais eu esqueço o ego e vice-versa. Filiação. A filiação somos nós, os filhos de Deus. Deus tem um único filho que se fragmentou, né? Então, nós somos a filiação. O conjunto dos filhos de Deus é a filiação. Na verdade, é um só, tá? Que se fragmentou. Então, o seu filho é um fragmento seu e do seu marido. E assim nós vamos nos fragmentando. É assim que... Mas que eles querem um filho só, que está fragmentado.
Então, é um pedaço da mente, o filho é um pedaço da mente do pai e da mãe. Né? É parte pai, parte mãe. Então, ele não deixa de ser o pai, não deixa de ser a mãe. É o conjunto, é o que dá juntar os dois. E depois, mais o que ele colher durante a sua existência. Né? Então, o filho é o resultado da união dos pais, não deixa de ser parte, e parte é frag, né? E mente, e mento é mente. Então, fragmento, um filho que se fragmentou. Então, o conjunto de todos é a filiação. Como estamos em partes, é como a lembrança daquela taça de cristal que se quebra. Cada fragmento contém a memória do todo. Mas como ele se vê como fragmento, ele não consegue lembrar do todo. Porque ele se vê a si mesmo como um caco, como uma parte, como um pedaço. E olha para o outro, e como o ver separado de si, não consegue reconhecer no outro parte de si mesmo. Então pensa que o outro caco, o outro pedaço, né, é outra coisa. Então não vê como irmão ou como parte integrante da filiação. Então, por isso nós temos medo, porque nós vemos o outro como separado. Então esse caco é o ego, e o ego então ele quer criar uma personalidade própria para cada caco. E isso de ter uma personalidade própria é o que mais se propaga nas pessoas, que a pessoa tem que ter personalidade, né? E não há quem não queira ter sua própria personalidade, seu próprio estilo, seu próprio jeito, sua própria aparência, seu jeito de ser, de fazer. Né? Eu às vezes uso aqui o exemplo, tem um cabeleireiro ali na esquina, ele está fazendo corte personalizado. E na outra esquina tem um outro que faz corte unificado. Não importa quem vai lá, ele corta tudo igual. Sai de lá parecendo tudo a mesma coisa. Qual que você vai? No outro. No personalizado? Claro. Sim, porque a gente quer ser diferente. A gente valoriza a diferença. Ninguém quer ser igual ao outro. Imagine se a princesa vai casar e o vestido dela, alguém já casou com um vestido igual. Não pode. Né? Então, isto para o ego, de achar pontos de igualdade, é tudo que o ego não quer. Então ele quer se diferenciar. Ele quer personalizar. E essa é a dádiva do ego, a personalização. Então, enquanto que Deus é a unificação. E por causa dessa unificação e dessa personalização que a gente não quer ir para Deus. Mas daí nós vamos ficar tudo igual. Mas daí nós vamos ficar tudo parecido. Daí nós vamos ficar fazendo tudo a mesma coisa. Mas a gente já faz isso. A gente já diz tudo a mesma coisa porque o ego não sabe criar nada. Mas o ego diz que não, que nós somos diferentes, temos personalidade. Ninguém tem uma vontade própria, porque isso não é a vontade própria da pessoa, a pessoa que repete alguma coisa sem parar. Então é uma coisa que a pessoa não pensa. Então nós fazemos isso. Por quê? Porque nós vamos, na verdade, o nome que der a essas entidades políticas está corretíssimo. É partido. Que está partido. É uma parte, partida. Né?
E aí, nós temos essas ideologias em nós e nós repetimos aquilo que nós acreditamos como ideal. Então, assim como os partidos políticos agem, nós também agimos. Nós ficamos repetindo uma coisa que nós ouvimos. E repetimos, e repetimos, e repetimos, de acordo com o nosso ideal. Então, nós temos um idealismo e vamos repetir aquilo. Então, nós não temos criatividade. Por isso que então nós só conseguimos repetir, reproduzir alguma coisa que já existe. Isto é interessante porque nós aprendemos aqui que tudo já foi criado. Então, nós podemos co-criar com Deus e estender a criação. Ao mesmo tempo, no mundo também parece que tudo já existe. Então nós apenas temos que tomar partido de alguma coisa e repetir aquilo que vem da orientação. Então nós também não pensamos, porque nós só repetimos, 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 repetimos. Dificilmente alguém diz algum novo grande pensamento que já não tenha sido dito. O Humberto Eco, que morreu, acho que esse mês, o mês passado, ou recentemente, um dos seus pensamentos é, todo escritor sabe, que todo livro que é escrito fala a respeito de outro livro. Que nada se cria, tudo se copia. Aí outro dia teve uma pessoa que veio aqui, e nós estávamos falando sobre o curso em Milagres, ela estava no balcão, e ela disse, o que é isso? E aí peguei o livro e apresentei a ela. Disse, deixa eu ver aqui onde é que está a bibliografia. Eu disse, não tem. Ah, então, me desculpe, mas não vale nada. De onde que a pessoa tirou isso? E aí eu falei para ela, Humberto Eco, você tem razão, porque Humberto Eco diz que todo livro que se escreve fala a respeito de outro livro. Se esse não tem bibliografia, é o livro. Porque os outros livros vão ser escritos a respeito desse. Então você está em frente a um ponto de origem. Então, veja, todos nós queremos essa personalidade. A moda é um jeito de nos tornarmos personagens. Agora sim, moda de usar a botinha. Não tinha nenhuma mulher que não andasse sem bota. Com algumas exceções. Então, não é. Né? Aí o que acontece? A gente vai e acha que é diferente. Que coisa paradoxal. Se está na moda botar uma blusa com uma gola assim, virada para cá, todo mundo vai comprar essa blusa. Aquele que não comprar está fora da moda. E aí, a gente quer ser tudo igual e acha que é diferente. Como é que é isso? A gente quer ser igual ou quer ser diferente? Nem vocês entendem. Não dá para entender. Não dá para entender. Eu concordo com você, Paulo. É assim mesmo. Por quê? Porque é assim. Aqui nada se cria, tudo se transforma. Tá perfeito. Então, como que seria criar? Porque aqui nós aprendemos a transformar uma coisa em outra. Exatamente. Dizemos que isso é criativo. Sim. Eu acho que sim. Imagine o que seria criar. Se transformar algo que já existe em outra coisa, já nos dá tanta satisfação. Tanta alegria. Claro. Tanto sentido de realização. Exatamente. E, no entanto, não é real. Não é. Não é. Imagina, então, você criar algo real. Real. Essa é a minha aposta. Essa é a minha aposta. Eu lembro que uma vez eu vi um filme, Paulo,
que tinha uma ilha que era vulcânica e aconteceu uma grande erupção. E tinha um padre lá na ilha. E aí estava ele e mais alguns tentando fugir da ilha, que eles estavam lá numa montanha, onde tinha lá acho que era um leprosário, lá em cima de uma montanha, e eles estavam tentando voltar para pegar um navio para se salvar. E aí começava, e a estrada, com a erupção, desandou a estrada, eles estavam tentando passar, e numa dessas, das pessoas que estavam padre lá, caiu uma pedra nele lá e estava morrendo. E aí o cara perguntou para o padre: padre, o céu existe mesmo? E o padre disse: olha, meu filho, tomara que sim, senão eu fiquei o tempo inteiro da minha vida perdendo tempo por uma bobagem. Tomara que sim. Então, é o que eu digo sempre. Eu acredito que sim. E eu pago para ver. Eu pago para ver. Eu tinha um tempo que eu jogava pôquer, né? E eu arriscava. E eu sempre fui de arriscar alto. Pagar alto para ver as coisas. Não tinha medo. Isso que eu estou fazendo hoje aqui, eu estou fazendo também em função disso. Porque eu acredito que isso deve ser uma coisa que a gente não consegue imaginar. Se tem alguma coisa mais abaixo do que isso, não me interessa. Então eu quero o máximo. Se o céu é o máximo, eu quero o máximo. Eu não sei ainda como é, mas pelas promessas, não tem nada parecido aqui. Então é nisso que eu estou apostando todas as minhas possibilidades. Então, quando ele diz, busca primeiro o reino, acho que diz nesse parágrafo, é isso que eu estou apostando. Assim mesmo, é um estado de graça, de alegria, de paz, de felicidade intensa. Né? E nesse estado você pode, aquilo que você quer, acontece. Você pode querer qualquer coisa. Quando a pessoa entra num estado assim, é que nós nos alternamos. Por isso que ele explica aqui. Lembrar é esquecer. Então, quanto mais você esquece o ego, o mundo, mais você lembra de Deus. Quanto mais você lembra de Deus, mais você esquece o mundo. E é nessa direção. Então, e tudo que a gente quer acontece, as respostas. Então eu tenho dito que aqui é difícil para mim, às vezes, entrar nesse estado. Por quê? Estou muito perto da loja e dos problemas que a gente tem no dia a dia. Né? Agora, quando a gente viaja, que vai para um lugar e vai, aos poucos, a gente vai perdendo contato com aquilo que nos prende ao mundo, e se a gente vai para um desses lugares sagrados, onde a energia está muito forte lá, que eu sempre digo que lugares sagrados são bancos de fé, que quem tem fé vai lá e deposita, quem não tem vai lá e volta com, né? Toma por empréstimo a fé que lá está para fortalecer a sua, depois volta lá para depositar. Então esses lugares é muito fácil entrar nesse estado. E quando a gente está lá, é um estado de graça que a gente alcança, que a gente não quer nada, a gente não... Mas se quiser alguma coisa, ela acontece. Então é tipo assim, é como se você soubesse tudo e não precisasse perguntar nada. Mas se perguntar alguma coisa, a resposta está lá, é como se você estivesse junto com todas as respostas e sem nenhuma pergunta. Porque não precisa perguntar mais nada. Então realmente é um estado de graça, um estado de êxtase, um estado de felicidade intensa, né? E de plenitude na mente. Mas depois a gente vai voltando.
a gente vai voltando para o mundo, e vai voltando para o dia a dia, e essas questões vão outra vez nos envolvendo. E parece que aquilo vai ficando mais distante. E assim vai acontecendo. Então, é algo que vale a pena experimentar. Eu estou aqui porque uma vez eu decidi que eu queria experimentar como era isso, que as pessoas falavam. Algumas pessoas diziam a respeito disso, diziam, isso é viagem, isso é não sei o quê. Né? E um dia eu parei e pensei, mas como que eu vou contestar alguém se eu não tenho conteúdo, se eu não fiz a experiência? E aí eu resolvi fazer uma experiência. E resultante dessa experiência, na qual eu tive sucesso, no sentido de viver a experiência, que as pessoas diziam, algumas pessoas diziam que era possível. É que por isso que eu estou aqui hoje, para compartilhar isso com as pessoas. Não tenho nenhuma outra razão de estar aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu não posso passar essa experiência para você, mas eu posso motivar você a experimentar também. Então é isso que eu tenho que motivar. E o curso em milagres, ele é um instrumento fantástico que pode ser usado para explicar como um caminho para essa experiência. Agora, é o que eu sempre digo também. Experimentar isto não prende você na experiência. Apenas mostra o que pode acontecer. Agora, sempre a gente pode voltar para a personalidade, para a nossa personalidade, para o ego. Mas esse estado de união com o todo é uma coisa. Eu passei por tantas experiências tão diferentes, de tantas coisas, de união com tudo, com todo, que até eu, quando me lembro, digo, mas será que eu fiz isso mesmo? Será que isso foi mesmo? Mas foi sim. Foi sim. Então, é uma coisa que nós temos que trabalhar, temos que fortalecer a nossa fé, de que tem alguma coisa que é diferente desse nosso mundo, dessa nossa personalidade, e que é melhor do que isso. Que é melhor do que isso. Que nós não temos um comparativo no mundo para dizer como é estar com a mente no estado de graça. Não tem nada que se pareça. Então, imagina você estar em união com todas as mentes. E você compartilhar todos os talentos. Tudo. É uma experiência muito intensa. A gente vê como funciona o ego. O ego quer destruir tudo isso, né? Porque acha que a gente tem que pegar, levar vantagem, pegar para si, pegar a riqueza e desqualifica todo o resto, né? Desqualifica o valor do que nós consideramos espiritual. O espírito é unido, o espírito é um só. O espírito é um só. Então, quando nós conseguimos estarmos no espírito, acontece essa união. Porque o espírito é um só. Não tem dois Espíritos Santos. Tem um só. E o Espírito é santo.
E é nesse estado que a gente entra, é como se a gente entrasse numa sala. Bom, aqui é a sala do Espírito Santo. E quando você entra lá, você vive tudo que está naquela dimensão, naquele estado. Então tudo está à disposição ali, tudo. Mas como vai se transmitir isso? Então, realmente, o nosso livro em algum ponto vai dizer que isso é indizível. Né? Então, se é indizível, nós temos que ter um instrumento que possa traduzir para nós o que é isto e como se faz para alcançar. Um curso em milagres é um instrumento que nos diz como é isso. Não é o único, por isso que está escrito um, não é o, é um entre tantos outros existentes, mas é um instrumento fantástico, porque buscando parágrafo, como nós fazemos, e tentando entender cada parágrafo, sem a pressa de terminar a leitura do livro. Né? Eu lembro uma vez, tinha uma senhora que vinha no curso e dizia assim, meu Deus, Jorge, desse jeito eu não vou terminar esse livro nunca. Eu dizia, calma, não precisa terminar o livro. Porque se nós entendermos um só parágrafo em toda a sua plenitude, entendemos o livro todo. Tá? Porque em cada parágrafo está todo o livro. Tanto que ele vai se repetindo. Se vocês notarem, eu sempre digo, é uma espiral ascendente esse livro. Ele vai repetindo milhares de vezes a mesma coisa, de milhares de formas diferentes. E aquilo vai fazendo na nossa mente uma espiral, aquilo vai, você vai pegando aquilo, você vai pegando os fragmentos de uma coisa, de outra, de repente você fecha. E aí você entendeu o livro todo. E é bem simples assim. No entanto, a gente vai vendo que você lê o parágrafo hoje, né, e a semana que vem tu não lembra mais o que a gente leu na semana passada. Mas está lá na tua mente. Aquilo está como se fosse assim um pequeno ponto que vai constituindo o todo. Aquilo vai juntando. Em algum momento vai acontecer com você, com cada um de nós. Juntou. E você vai sentir aquele eureka na tua mente, né? E vai compreender o livro todo. Mas se você não precisa ler o livro todo para acontecer isso. Pode acontecer isso no primeiro parágrafo. Ou a pessoa pode abrir o livro aleatoriamente, pega um parágrafo, nunca leu o livro, lê um parágrafo, meu Deus, é isso. Tá? Entende tudo. Tá? Ou a pessoa tem que ler parágrafo por parágrafo, como nós o fazemos, para uma hora entender. Tá? Então não tem uma lógica. Não tem uma lógica. Quando que eu vou entender? Não sei. Cada um pode ser. Né? Mas aí é aquele momento que você realmente acende nos dois sentidos. De acender a luz na tua mente e de acender no sentido ascensional. Né? Tua mente sobe para o nível do Espírito. E lá está tudo. E aí você vive essa experiência. Mas, essa experiência, você nunca perde. Você também pode voltar. Ela está lá. Mas você pode dizer, não, eu não quero isso. Eu quero voltar para o mundo. Eu quero ficar lá discutindo qualquer coisa. Quero ficar nos conflitos. Né? Mas eu acho que quem tem essa experiência não quer mais saber dos conflitos, embora tenha que conviver com eles. Não perde a individualidade. Você te une ao todo, mas tu não deixa de ser o Roberto. O medo, o sofrimento, a dor, isso não significa mais nada para você. Mas você não deixa de ser o Roberto. Sim, mas pode até usar bota.
Sim. Depende da moda. Mas só que tua mente está, porque eu digo para as pessoas assim, a gente ia lá para o Egito fazer as meditações, né? E nós fomos 7 anos para o Egito fazer aquelas meditações lá no Egito. Aí, então vocês chegam lá e ficam lá, não, nós vamos passear de balão, nós vamos, se o hotel tem piscina, nós vamos cair na piscina. O que mais que tem para a gente fazer para se divertir? Tem um cruzeiro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos andar de moto no deserto, vamos andar de camelo, vamos. Não é que você vai deixar de ter as coisas. Tá? É porque uma coisa que se confunde também, que as pessoas perguntam às vezes, é assim. Mas então, peraí, se eu escolher o céu, eu tenho que abrir mão do mundo? Não. A coisa é que assim, isso está muito, esse medo está muito na nossa mente. Por quê? Porque quando nós escolhemos o mundo, nós abrimos mão do céu. Então não é deixar, não se passa a negar o mundo, a gente apenas deixa de negar o céu. Então por isso diz, busca o reino e tudo mais te será dado por acréscimo. Aí você vive melhor no mundo. Eu não sei se já contei essa história, vou contá-la novamente. Pode ser que alguém não tenha ouvido, mas para relembrar é interessante. Nós fomos para o Egito uma vez num grupo e fomos lá para meditar. E chegamos e conosco estava uma moça que era yogi. E aí vamos meditar no Egito, E quando nós chegamos lá, no aeroporto nós fomos para o Hotel Sheraton. A primeira coisa que ela fez quando chegamos lá foi olhar para o hotel e dizer, mas para que esse luxo? Mas eu não estou vendo luxo nenhum. Aonde está vendo luxo? Jorge, mas esse hotel, mas esse luxo, eu não sei o que. Para mim está tudo normal, não tem luxo nenhum. Bom, nós tínhamos programado 5 dias que nós iríamos do Cairo para a Terra Santa. 5 dias. E aí voltaríamos para o Cairo e pegaríamos o voo de volta para o Brasil. O que aconteceu? Israel inventou uma guerra, acho que foi com o Líbano. E a coisa lá estava muito complicada. E estava explodindo bomba e não sei o que, míssil, não sei o que, canhão. E aí o pessoal disse, olha, não vão para lá. Agora não é aconselhável, não vão. Aí disseram, acho melhor a gente não ir. Então não vamos. Então vamos ficar aqui no Cairo. A gente fica por aqui, a gente vai achar alguma coisa para fazer, vamos na pirâmide de novo, a gente vai encontrar alguma coisa e nós vamos ficar bem aqui. Bom, acordamos porque a gente tinha reserva do hotel até amanhã cedo, vamos supor. Né? Aí tudo bem, amanhã cedo a gente acorda e procura outro hotel. E o hotel tem que reservar com antecedência, porque quase sempre está cheio. Aí acordamos, Raquel e eu, no outro dia bem cedo, e a Raquel foi para a internet e começou a procurar os hotéis que a gente conhecia. Lebaron, Mary Jane, não sei o que, tudo lotado. Disse, Raquel, vamos pegar o telefone. Não, deve ter. Né? E aí fomos lá pro telefone e ficamos. Não, tá cheio. Tinha um campeonato de futebol que estava acontecendo no Cairo, por coincidência, naqueles dias, e todos era a final do campeonato do continente lá, a Copa do Mundo aqui, estava tudo lotado. E aí, era assim, meio-dia mais ou menos, 11 da manhã, Raquel e eu não tínhamos tomado café ainda, nós grudamos no telefone, todo mundo com a mala na recepção do hotel perguntando para onde nós vamos. Eu disse, não sei, gente, nós estamos tentando achar um hotel. Aí lembrei do Alid,
que é um conhecido nosso lá. Vou ligar para o Alide, que ele trabalha com turismo, por isso nós o conhecemos. Alide é Jorge. Oh, Mr. George, não sei onde é que você está, no Sheraton. Estou precisando de ajuda. Em 20 minutos estou aí. O Alide pegou um táxi, em 20 minutos estava lá no hotel. O que aconteceu? Aconteceu, meu amigo, que aqui venceu a nossa diária, que nós íamos para Israel, não vamos mais, e estamos precisando de um hotel, não estamos achando. Deixa comigo. Ele pegou o celular dele, me lembro que era um tijolão aí. Celular, né? Lotado, 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 lotado. Fomos até 1 hora, ele ficou mais de 1 hora. Disse, Mr. George, 5 estrelas não tem. Pode ser um 4, pode ser qualquer coisa. Achei um então, Delta Sphinx. Vamos para lá. É lá perto da Esfinge. Nós estávamos no centro. Era mais ou menos 1 hora de carro. 40 minutos, 1 hora. Aí disse, vamos nessa, gente. Reserva lá que estamos indo. Tem quarto para todos nós? Tem. E aí, vamos nessa. Aí, ele chamou um táxi para todos nós éramos 8, mas ele 9, mais o motorista 10. Aí era um daqueles carros, se chama Station Wagon, né? Que tinha aqueles Peugeot francês antigo, né? O carro era uns carros antigos, e em cima tinha uma grade onde botavam as malas. Né? Mais um carro velho para chuchu. Nós em 10 dentro daquele carro. Aí, porque assim, tinha o banco do motorista, mais um, mais um e mais um. Era assim, parecia um vagão de trem, assim. E aí o cara, toda a velocidade. Nós só pensávamos nas malas lá em cima, que agora vai cair uma mala. Agora tchau, mala. Quando fazia uma curva, então, fazia aquelas curvas cantando pneu, assim, agora foi. Né? E a gente ficava pensando. Chegamos no Delta, assim, às 3 da tarde. Eu com uma fome, de gente, eu só quero comer alguma coisa, vamos no restaurante. Aí chegamos no restaurante, sentei na mesa, vieram me dizer, Jorge, é melhor não comer nada aqui. Não, mas eu estou com muita fome, vocês tomaram café, eu e a Raquel não. Mas Jorge, é buffet, tem mais mosca do que comida. Aí veio o Alide. Jorge, é melhor dar uma olhada nos quartos. Mas não tem que olhar, olha, se é o único que nós encontramos é aqui mesmo. Não tem para onde ir, é aqui, vamos ficar aqui. Mas é melhor dar uma olhada nos quartos. Digo, não, vamos olhar que eu vou ver se acho uma coisa para comer aqui que eu estou com fome. Aí as moças foram e voltaram. Jorge, é melhor ter olhar os quartos. Eu não quero olhar os quartos, o quarto que tem é o que eu vou ficar. Né? Aí tá bom, então me convenceram que não era para comer nada ali. Então tá, então vou olhar os tal dos quartos, depois a gente sai e vai comer alguma coisa. Vamos ver, era perto do Hotel Mary Jane. A gente vai lá no restaurante do Hotel Mary Jane, que era 5 estrelas. No restaurante eles vão deixar a gente entrar, que não tinha conhecia. Né? Então tá. Aí subimos nos quartos. Quando a Raquel e eu subimos nos quartos, a Yogi veio para mim e disse, Jorge, por favor, tira a gente daqui. Eu digo, por quê, querido? É muito nojento. Então deve ser bom para meditar, né? Porque lá no Meridian tu achava que era um luxo, como é que nós vamos meditar nesse luxo? Então, pedir e receberei. Se tem um lugar bom para meditar, nós achamos. Que lá tu não conseguia meditar, porque como é que eu vou meditar nesse luxo? Porque não sei o que. Eu dizia, querida, a gente tem que estar confortável. Não, nesse luxo. Ficou lá 10 dias dizendo que não conseguia meditar, porque lá o hotel era muito luxuoso. Como é que eu vou meditar estando num hotel tão luxuoso? Eu não via luxo nenhum, mas talvez no lixo a gente medite melhor. Então é aqui mesmo. E aí veio outra, todas as moças chorando, e disse, Raquel, é feio assim mesmo. A Raquel disse, Jorge, uma abriu a geladeirinha tinha coisa podre lá dentro, outra veio dizer, uma enfiou a cara no lençol e disse, eu vou ficar 5 dias aqui com os olhos fechados, não vou nem me mexer, que eu não quero ver nada. De tão horrível que era o hotel. Aí eu desci e perguntei pro cara do hotel, dá para cancelar a reserva? Aí o cara disse, eu acho que não é pro grupo de
vocês mesmo, acho que vocês é outra classe de hotel. Pois é. Então, o Ari disse, eu vou tentar novamente no celular ver se eu acho um outro hotel. Ele ficou lá mais uma meia hora e nada. Ele disse, quer saber? Vamos para o aeroporto. Para o aeroporto? É. Nós não íamos para Israel. Nós vamos para o aeroporto, vamos pegar o primeiro voo que sai para qualquer lugar que não tem campeonato de futebol, vai ter hotel. Nós vamos para lá, ficamos 5 dias, vamos para Paris, vamos para Roma, vamos para Amsterdã, vamos para qualquer lugar. Né? Vamos para Dubai, aí a gente volta no dia de pegar o nosso voo. Mas daí nós vamos gastar muito. Digo, mas a gente ia gastar igual. Né? Não, mas é muito caro, não sei o que. Pois é, então eu estou indo para o aeroporto. Vocês quiserem ficar aqui, fico. Daqui 5 dias a gente se encontra de novo. Eu e a Raquel vamos para o aeroporto. Aí o Ari disse assim para mim, Mr. George, e lá onde você estava, no Sheraton, não tinha vaga? Eu não perguntei. Tinha que sair naquele dia e eu fiz tudo para sair. E ele disse, e se a gente ligar para lá? Não custa. Aí ele ligou para lá e a ligação foi assim, né? Ah, queria saber se tem vaga para um grupo de 8 pessoas, uns brasileiros. O cara da recepção, aqueles brasileiros que estavam aí na recepção, que até 1h da tarde, tem, os quartos deles estão lá. Pode voltar para os mesmos quartos, que não estão ocupados. Aí voltamos. A Yogi beijava o chão. Meu Deus, ela beijava os elevadores. Isso aqui dá para beijar aqueles elevadores novos, limpinhos, cintilantes, brilhando. Não é? Porque o elevador que ela subiu lá era aquele elevador, sabe aquele que abre uma gradezinha e depois a outra? E cabe só 2 pessoas? Quando ela subiu, tinha 3. Ela e 2 jogadores de futebol bem suaves. O elevador que ela subiu lá era aquele elevador, sabe aquele que abre uma gradezinha e depois a outra? E cabe só 2 pessoas? Quando ela subiu, tinha 3. Ela e 2 jogadores de futebol bem suaves. E cabia 2. Bom, então, no final da tarde a gente jantou finalmente, né? Tomamos um café, almoçamos, jantamos um suco. Tinha 10 restaurantes no hotel para escolher qual que você queria. Esse era o luxo, né? Comemos pra caramba e fomos nos reunir no final da tarde na piscina, entre as palmeiras, com os pássaros a cantar, na piscina do hotel. O oásis, tudo limpinho, garçom para servir a gente. Né? Uma das pessoas que foi conosco era uma pessoa muito rica, riquíssima. E aí, lá ela disse uma coisa pra gente, sabe, Jorge? Quando eu era criança, eu era a menina mais rica da escola, e era uma escola já de gente rica. Era uma escola, assim, de religiosos, né? Já era selecionado para gente de classe alta. Uma das pessoas lá, que era um padre, um pastor, não sei o que, botou o dedo no meu narizinho e disse assim, quem é muito rico não vai para o céu. E aí? Eu passei a vida inteira, disse eu, achando que eu tinha que ser pobre. Dona de uma fortuna imensa, vivia como uma pobretã, como uma pobre. E ela disse, até este momento, porque agora eu entendi, que para ir para o céu, não precisa ser pobre e nem rico. Que o céu é abundância, não é pobreza, não é sofrimento, é alegria. E quando a gente escolhe o céu, a gente está bem no Delta Sphinx ou no Sheraton. Então, essa é a diferença de escolhe primeiro o reino. Porque aí você está bem no Sheraton, você está bem no Delta Sphinx, você está bem andando no meio do lixo, andando no meio do luxo. Isso não te afeta, mas o luxo é melhor.
Por quê? Porque nós estamos habituados, não é ao luxo, mas às coisas limpas, bonitas. A gente quer as coisas bonitas. Eu sempre digo, se o céu for feio, estou fora. Eu não estou aqui apostando minhas fichas para ir para um céu que chega lá e diz, bom, então, que horas é o café da manhã? Está faltando café. Isso não pode ser o céu. Acabou o açúcar. Isso não pode ser o céu. Então, gente, o céu é o que tem de melhor. Tá? E é por isso que eu estou apostando em ir para o céu. E a gente não precisa abrir mão de nada. Então a gente pode viver o melhor e viver intensamente e aproveitar tudo que está à nossa disposição. A alegria não é os nativos, é o turista. O turista é que leva a alegria. Tu vai para um lugar onde não tem turismo, os nativos estão tristes. Então nós temos que viver aqui como turistas, levando a alegria. O céu é a alegria. Então se eu vou viajar, eu vou viver com alegria. Então aqui a gente tem que aprender isso, que a gente está aqui, mas a gente tem que aprender que a alegria, a felicidade, a abundância, que isso é o céu. Não é a tristeza, não é o sofrimento, não é a dor, isso não tem nada a ver com o céu. Mas nós misturamos, para ir para o céu tem que sofrer. Para ir para o céu não pode ficar num hotel de luxo. Mas eu estou treinando para ir para o céu ficando num hotel de luxo. Ficar num hotel ruim. Agora eu sempre digo assim também, a gente não tem que viver no ego. Tá? Por quê? Porque se eu não tenho condição de viajar de primeira classe, eu não viajo. Tá? É claro que viajar na classe econômica é mais desconfortável, tá? Do que na primeira. Tá? Mas também é assim, eu não vou ser infeliz porque não posso viajar na primeira classe. Eu vou viajar na classe econômica, igual. Tá? Isso não vai me deixar infeliz. Né? Agora, se eu puder viajar na primeira classe, eu não vou ser avarento de viajar na classe econômica. Porque eu sei que o banco é bem desconfortável. Né? Então, por quê? Então, o que é o céu? Que parâmetros que nós temos aqui para imaginar como é o céu? O céu não pode ser tristeza, não pode ser conflito, não pode ser dor, não pode ser sofrimento, não pode ser escassez, não pode ser infelicidade. Então o céu é um estado mental que nós alcançamos de plenitude, de alegria intensa, de muita felicidade, de estar em estado de graça. E neste estado, você recupera o poder da tua mente. E nesse estado é que acontecem os milagres. Porque o milagre é o resgate do teu poder mental. Então nesse estado que você diz, montanha, vai para cá, e a montanha vai. E é assim que Jesus disse que foi feita a grande pirâmide. Quando perguntaram para Jesus como é que fizeram a pirâmide, que no tempo dele já ninguém sabia explicar isso. E ele disse, olha, as pedras da pirâmide foram trazidas da canteira de Assur, que fica a 600 quilômetros do vale de Gisele Caio. Ninguém sabe como. E os caras perguntaram para ele. Ele sabia tudo. Ele disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para a montanha ir para lá e ela vai. É como o caso dos Moais da Ilha de Páscoa, que diziam a mesma coisa. Que os antigos diziam, o Moai caminha, e o Moai caminhava, ia até a praia. Então, como deve ser a mente criativa? Aquilo que você quer acontece. Só que quando você determinar uma coisa, você está seguindo as leis de Deus. E dentro das leis de Deus, aquilo que você determinar jamais vai causar algum dano em qualquer nível a quem quer que seja. Diferente do que eu vou fazer hoje.
Porque hoje eu posso dizer para a montanha ir para cá e a montanha vai. Tá? Só que eu não sei calcular o dano que isso vai causar. Hoje, se eu quiser tirar uma montanha do lugar, eu tiro. Tiro e tiro e tiro. Garanto para vocês que eu tiro. Tá? Vou precisar de algum dinheiro, bastante caminhão, escavadeiro, mas que eu tiro lá de lá, eu tiro. Tá? Mas e os danos ambientais que eu causo fazendo isso? E quanta gente eu vou prejudicar? E o clima? Então, por isso que a nossa mente tem medo desse poder também. Porque nós temos medo de mover uma montanha e causar uma destruição. Em algum nível, porque a gente não sabe o que está fazendo. Porque a gente não consegue ver o todo. Então, quando a gente alcança esse estado de plenitude, esse estado de graça, você consegue toda essa amplitude e não deixa de ser você. Você não perde, não se perde o Roberto, não se perde o Paulo, não se perde a Débora. Não fica perdido. Porque quando você junta os cacos da taça, o caco não deixa, ele não perde a consistência dele. Só que ele ganha força. Porque ele faz parte do todo. É como a gota de água no oceano. A gota de água separada é uma gota. Se tu junta o oceano, ela deixa de ser uma gota? Não deixa. Só que ela ganha uma força imensa que uma gota só não conseguiria nunca. Aquele poder e aquela força. E a mesma coisa, o caquinho da taça, quando ela se junta para reconstituir a taça, você olha ali, o caco está ali, você consegue identificar, olha, esse aqui é o Roberto. Eu conheci esse cara, é parte da taça. Então, não se perde essa identidade. O que se perde é essa dádiva do ego, que não é que se perde, que simplesmente a gente não quer isso. Bom, agora que eu sei quem eu sou, e que eu não sou um caco separado, eu não tenho mais conflito com as outras pessoas, com os outros cacos, com os outros irmãos. E isso vai justamente nessa direção, porque você mais em Deus, menos no ego. Mais no ego, menos em Deus. E o que é a fé? A fé é a fiança, é a confiança que nós depositamos em Deus, que nos dá essa força. É como se juntássemos a nossa gota a um enorme oceano, enquanto aqui nós optamos pela gota inseparável. A gente quer enfeitar a gota. Não, a gota é original, a gota é toda diferente, a gota tem a personalidade. Se juntar lá, perde a personalidade. Mas não perde. Não perde a identidade. Perde aquilo que nos torna diferentes. E o que pode nos tornar diferentes? Nada que seja virtuoso. Porque nada que seja virtuoso privilegia a diferença. Então as virtudes privilegiam a união. E os vícios da mente privilegiam a diferença, a que nós chamamos de personalidade. Então, nem um sentimento virtuoso pode privilegiar a diferença. Porque as virtudes são todas a favor da unificação. Mas quando nós nos unimos aqui, e quando num dia que nós temos uma grande compreensão, nós saímos daqui então, nossa, como foi bom hoje, né? Eu não deixo de ser o Jorge. O Alexandre não deixa de ser Alexandre. A Eliane não deixa de ser Eliane. Parece que eu sou mais Jorge. Parece que a Eliane é mais Eliane. Então isso se fortalece, o ser se fortalece na união.
E se nós juntarmos todas as nossas forças, nós vamos ter ideias criativas que sozinhos nós não temos. Nós não conseguimos ter. Então, eu acredito que esse parágrafo ele quer nos motivar a pensarmos nessa direção. Então, é um exercício para fazermos, né? Quando que nós estamos pensando separados, quando que nós estamos pensando unidos. Quando que nós vemos o irmão como irmão e quando nós vemos o irmão como um caco separado, como um fragmento que não tem nada a ver com a gente. Então, cada um de nós é um fragmento, é um pedaço dessa mente que compõe a filiação. Quando nós nos juntamos, nós vamos lembrando do que realmente somos. Por isso que o livro diz que um caco separado não consegue chegar a lugar nenhum, porque ele nega o todo. Por isso que se diz, quando dois ou mais estiverem juntos, eles começam a se lembrar do que realmente é. Então busca o reino e foca nisso. Vamos fazer essa experiência. Vamos focar no reino. É isso que eu quero. E nada mais. Trabalhar eu tenho que trabalhar. Fazer as coisas eu tenho que fazer. Mas eu tenho um objetivo. Por que que eu estou trabalhando? Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero alcançar o reino. Então não importa o que você esteja fazendo. Ou não esteja. É isso que eu quero. Então eu vou investir minha mente nisso. E é isso que eu vou fazer. É uma experiência. A se propor a nós mesmos. E o sucesso é garantido. Ele vai acontecer. Em algum momento a gente vai conseguir essa conexão. A parte 5, a cura e a imutabilidade da mente. O corpo nada mais é senão uma estrutura para o desenvolvimento de capacidades, que está bastante à parte da utilidade que elas têm. Isso é uma decisão. Os efeitos da decisão do ego em relação a essa questão são tão evidentes que não necessitam de elaboração. Mas a decisão do Espírito Santo de usar o corpo só para comunicação tem uma conexão tão direta com a cura que precisa de esclarecimento. O curador não curado, obviamente, não compreende a sua própria vocação. O corpo, ele é uma estrutura para desenvolvimento de capacidades. No entanto, estão à parte da utilidade que elas têm. O que isso quer dizer? É assim. Vamos lembrar da aulinha de matemática, das primeiras. Então, quanto é 3 mais 3? E aí a gente aprende contando nos dedos. 1, 2, 3. Mais 3. 4, 5, 6. Então nós precisamos do corpo para aprendermos a desenvolver as capacidades, mas as capacidades estão além. A utilidade das capacidades está além do que o corpo pode nos proporcionar. Ele é apenas uma estrutura para ajudar a desenvolvermos as capacidades. É um laboratório, assim como tudo nesse mundo é. Tá? Então, quem é que contava nos dedos na escola de matemática? Alguém lembra de contar nos dedos? É? Então, aí a professora dizia, Joãozinho, quanto é 5 mais 5? E o Joãozinho, não, Joãozinho, já passou de contar nos dedos, agora tem que saber já. A matemática, esse é o desenvolvimento da capacidade. De desenvolver a matemática, não é a soma, não é a divisão,
é a capacidade matemática de pensarmos matematicamente. É isso que temos que desenvolver. A equação não serve para nada, a não ser para desenvolver a capacidade do pensamento matemático. Tá? Então, esse é um instrumento, é a estrutura. E aí, põe as mãos para trás, Joãozinho. Joãozinho botava as mãos para trás e ficava lá. Joãozinho, sem contar nos dedos. Não tinha jeito, Joãozinho não conseguia. Põe as mãos no bolso, Joãozinho. Quanto que é 5 mais 5? 11, professor. Então, o corpo é a estrutura para ajudar a desenvolver as capacidades. Mas a utilidade das capacidades está além do que a gente pode. Por quê? Porque nós aprendemos, precisamos do corpo para aprender, para desenvolver. Mas as capacidades são muito além disso. Compreendemos essa parte? Então, Isso é uma decisão. Os efeitos da decisão do ego em relação a essa questão são tão evidentes que não necessitam de elaboração. Mas a decisão do Espírito Santo de usar o corpo só para comunicação tem uma conexão tão direta com a cura que precisa de esclarecimento. O curador não curado, obviamente, não compreende a sua própria vocação. Plenamente. O Espírito Santo usa o corpo para a comunicação. O curador não curado não consegue entender a sua vocação, que é comunicar. Então, o que acontece com o curador não curado? Ele não conhece a cura. Então, como ele pode comunicar a cura? Porque a cura é uma comunicação. Porque através da comunicação, através da utilização do corpo para a comunicação, é através dele que o Espírito Santo se comunica. Então, eu sou a flauta de bambu por onde passa a canção. Né? Então, o Espírito Santo, ele precisa de um instrumento também para comunicar. Então, o Espírito é quem? Eu sou o Espírito Santo, você é o Espírito Santo. Então, quando decidimos usar o Espírito Santo para comunicar, o Espírito Santo usa o corpo como instrumento para a comunicação. Por isso que o curador não curado não sabe a sua vocação. A vocação do corpo é comunicar. E comunicar o quê? A cura. E o que é a cura? O que disse no parágrafo anterior que nós lemos? O que era a cura? Quem lembra? Cura é pensar de acordo com as leis de Deus. Isso. Exatamente. Então nós começamos a pensar de acordo com Deus e isso é a cura. Por que a pessoa está doente? Está pensando com ego. Está pensando contra si mesmo. Porque se nós somos parte da filiação, se você pensa em desacordo com a tua natureza, você cria uma desarmonia interior. Isso é a doença. O que o Bach disse? O Bach disse que adoecemos quando entramos em conflito conosco mesmo. Ou então nos afastamos da nossa verdade interior ou da nossa origem divina. Ou vamos contra os desígnios da nossa alma para nós mesmos. Isso é a doença. E a doença não é só a coisa física. Está doendo a barriga. Não. A doença é na mente. A tristeza, a raiva, o ódio, a angústia, qualquer coisa que traga sofrimento em algum nível, de qualquer espécie, é uma insanidade, porque isto é contra a tua própria natureza divina. Então, se estar são é estar curado, estar insano é estar agindo contra a tua própria natureza divina, que a tua natureza divina é.
As leis divinas que ele fala aqui é o quê? Alegria, felicidade. Exatamente. Paz, plenitude, estado de graça. Essas são as leis divinas. A vontade de Deus para mim é felicidade perfeita. Então, se eu não estou em estado de felicidade perfeita, eu não estou de acordo com as leis de Deus. Então, a cura é isso. Então, aquele curador não curado, ele não consegue comunicar a cura porque ele não sabe o que a cura é. Como é que ele vai levar a cura para alguém se ele não sabe o que a cura é? Então é como uma pessoa, eu falo muito no reiki aqui, porque a gente faz reiki aqui, né? Então como é que uma pessoa que faz reiki vai conseguir ajudar alguém a se curar se ele não conhece o caminho da cura? Se ele não sabe o que é a cura? Como é que alguém que é terapeuta, que é médico, que é terapeuta, que é curador, consegue comunicar ao outro a cura se nem ele sabe como a cura é e nem o que é a cura? Então o que ele faz? Olha, tem que tirar essa parte da perna fora, porque tem um tumor na perna. Então vai fazendo, vai mutilando as pessoas, né? Porque a pessoa não sabe o que é a cura. Então não sabe como curar. Não sabe como curar. Tinha um rapaz que ele é jovem, bonito e riquíssimo. Tinha tudo o que ele queria. Mas ele tinha uma dor de cabeça insuportável. Mas ele tinha uma dor de cabeça contínua, constante, insuportável, insuportável, insuportável. E aí ele foi para os Estados Unidos e consultou lá no neurologista. O neurologista disse, olha, querido, só tem um jeito de acabar com a dor de cabeça, é cortar os testículos. Aí o cara pensou, não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Aí como não aguentava a dor de cabeça, foi lá e disse, tá bom, pode cortar. Aí a dor de cabeça foi embora. Jovem, rico, bonito, né? E aí, um dia ele foi num alfaiate, em Paris, e disse, eu queria um terno. E o alfaiate disse, pois não, pode vir buscar semana que vem, na quinta-feira, às 6 da tarde, que vai estar pronto. Mas o senhor não vai tirar medida, porque eu quero um terno sob medida. Que eu sei que o seu preço é altíssimo. Não, não precisa. Eu sou alfaiate há 30 anos. Só de olhar para você eu sei o número do seu paletó, sei o número da sua meia, sei o número da sua cueca, sei tudo. Aí o cara disse que, desculpa, mas eu não acredito. Não, você, por exemplo, usa calça número tal, camisa número tal, a gravata tem que ser, o colarinho é tanto, a medida da cintura é tanto, foi dando todos os detalhes. Cueca número 5? Não, eu uso cueca número 3. Não, você tem. Não, sua cueca é número 5. Não, mas eu sempre usei cueca número 3. Olha, se tu usar a cueca número 3, vai te dar uma dor de cabeça. Vai apertar os testículos, isso vai te dar uma dor de cabeça que tu não vai aguentar. Então assim, o curador do curado não sabe. Né? Aí vai mandar o cara fazer uma coisa que não é. Né? Porque ele não sabe o caminho da cura. Tá? Então, é assim que nós funcionamos em tudo. Se o Espírito Santo pode usar o corpo para a comunicação, então não é que nós deixamos de ser quem nós somos. Eu fico muito mais Jorge quando eu escolho comunicar pelo Espírito do que quando eu escolho comunicar pelo ego. Quando eu vou comunicar pelo ego, o que aliás não é comunicar, né? É armar confusão, é só o que resulta. É só o que resulta. É conflito, é confusão, é isso é meu, aquilo é teu, é meu direito, é teu direito, não sei o que, 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 não sei o que. Né? E assim vai. E assim vai. Então, o ego realmente ele quer armar barraco. E é assim que nós vamos caminhando.
Então, quando eu escolho comunicar pelo Espírito, se estabelece a comunicação e se curam os relacionamentos. E nós nos curamos e aprendemos a cura e assim nós podemos comunicar a cura a outras pessoas também. É assim que isso funciona. Mas nunca eu vou deixar de ser o Jorge. Então, nós vamos chegar lá no céu e nós vamos ver um caquinho lá, vamos ver um pontinho de luz, aquilo lá é o Paulo. Estou vendo o Jorge. Né? Então, quando vocês forem lá para o céu, vocês vão encontrar lá comigo. Né? O Jorge ali, ó. Pois então. A gente não deixa de ser. A gente potencializa o ser. E o ego, ele é uma ameaça, porque ele trabalha com o medo. Você deixa de ser. Eu tenho, e isso está nas instituições religiosas, esse medo de deixar de ser. Está em tudo. Eu tenho um amigo que é devoto de Cristo. Aqui eu chamo que são os raros, né? Então, às vezes ele passa aqui, e às vezes ficamos assim 1 hora, 2, a gente senta ali, conversa, e ele fica me explicando as coisas de Cristo, né? E eu entendo todas aquelas alegorias que eles usam para ensinar, né? Assim como o livro também é um instrumento para o aprendizado. Eles têm todas aquelas histórias, todas aquelas mitologias, aquilo é uma maneira de aprendizado. Né? E aí ele conta e no final a gente conclui que sim, que nós estamos falando da mesma coisa, estamos fazendo a mesma coisa. Daí um dia, ao nos despedirmos, ele disse, então nós nos encontramos nos jardins para brincarmos nos jardins de Krishna. Né? Eu digo, brincarmos nos jardins de Krishna, meu amigo? Diz por quê? Não, porque tem uma outra possibilidade de você se integrar à mente de Krishna, mas isso tu não vai fazer, né, Jorge? Senão tu vai perder tua identidade. Aí tu deixa de ser. Eu digo, olha, então nós não vamos nos encontrar para brincar nos jardins de Krishna, porque eu vou me integrar à mente de Krishna. Ele disse, não, mas aí tu deixa de ser o Jorge. Não deixa, querido. Mas é o medo. Por quê? Porque o ego diz, você tem que conservar a tua personalidade. E esse é o medo que nós temos, justamente isso que o Paulo coloca aqui para nós. É uma possibilidade muito grande de pensarmos a respeito, porque isso não é o pensamento do Paulo, isso é o nosso, é o meu, é o teu. Todos nós temos medo de perder a personalidade. O Paulo fala, nós não, porque o Paulo já tem clareza disso, de que tem essa parte da personalidade que a gente não quer perder. Então vamos analisar para ver se nós não temos também essa parte da personalidade que a gente não quer perder. A gente não quer perder. A gente não quer perder nossas conquistas. Só que a gente não perde. Mas aí a gente tem um medo de que possa perder. E aí é que a gente bloqueia a possibilidade na mente de experimentar isso. Porque acho que experimentou, perdeu tudo. E não se perde nada. Só se ganha por acréscimo. E a promessa mesmo é assim, busca em primeiro lugar o reino e tudo o mais te será dado por acréscimo. Não tem momento nenhum escrito que você vai deixar de ter alguma coisa. Pelo contrário, ainda diz, tudo o mais te será dado por acréscimo. Nada vai ser tirado, você não precisa abrir mão de nada e você ainda vai ganhar muito mais do que você já tem. Essa é a promessa. Essa é a dádiva de Deus. Mas o ego, ele não tem argumento, então ele usa o medo. E esse medo está na minha mente, sim. Esse medo está na nossa mente. De que nós possamos perder alguma coisa se nós escolhermos o céu. E aí a gente quer ir para o céu quando morrer. Por quê? Bom, daí eu vou ter que largar tudo mesmo, então daí eu quero ir para o céu. Mas a gente não vai para o céu quando morrer.
Por quê? Porque a morte não existe, isso é a ressurreição. Jesus mostrou e provou para nós que a morte não existe. Tá? O que existe é a vida eterna e a ressurreição. Agora, se na tua mente você está preso na matéria, se você não conseguiu entender isto, que você está preso na matéria, o que nos prende à matéria? O medo de perder a matéria. Então esse medo de perder é que nos prende. Não é a posse que nos prende, é o medo da perda. Pense nisso e vê se não é assim. O que me prende ao meu celular não é a posse que eu tenho dele, é o medo de perdê-lo. Com todos os dados que eu passei para dentro dele. É isso que me prende a ele. Não é o fato de eu tê-lo. Eu tê-lo, não tenho medo nenhum de ter o celular, mas medo de perdê-lo eu tenho. Então, é com esse medo que nós temos que trabalhar. Agora, você acha que se eu entrar em estado de graça eu vou perder meu celular? Não vou. Não vou. Eu vou usar ele com muito mais sabedoria do que eu usava antes. É isso que vai mudar. Eu vou usar agora sim todas as coisas com sabedoria. Agora eu vou saber como usufruir de tudo, porque antes eu não sabia. Antes eu não sabia. Porque antes eu usava o mesmo instrumento para futilidades. E agora eu vou usar para produzir alegria, felicidade, para estender isso. Só as mentes se comunicam. Uma vez que o ego não pode obliterar o impulso de se comunicar, porque também é o impulso de criar, ele só pode ensinar-te que o corpo pode fazer as duas coisas, comunicar-se e criar, e, portanto, não necessita da mente. O ego tenta assim ensinar-te que o corpo pode agir como a mente e é, portanto, autossuficiente. Entretanto, nós temos aprendido que o comportamento não é o nível em que o aprendizado ou o ensino tem lugar. Uma vez que podes agir de acordo com o que não acreditas. Fazer isso, no entanto, vai enfraquecer-te como professor e como aprendiz, porque, como tem sido enfatizado repetidamente, tu ensinas o que de fato acreditas. Uma lição inconsistente será mal ensinada e mal aprendida. Se ensinas ambas, a doença e cura, és tanto um mau professor como um mau aprendiz. Nós ainda ensinamos a contradição. Ensinamos o medo e o amor. É claro que não podemos ensinar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas ensinamos alternadamente, uma coisa e outra, uma coisa e outra. Sempre estamos ensinando a alegria e o medo. A alegria e o medo. Olha, o coelhinho da Páscoa trouxe esse ovo aqui tão lindo de chocolate para mas não vai comer tudo um dia, senão vai dar dor de barriga. Tu dá uma alegria e leva o medo junto. E é isso que nós fazemos o tempo todo, ensinando a diferença. Nós estamos pregando as duas coisas, né? O medo e a alegria. Dá alegria, mas você não resiste à tentação de dar um pitáculo, de botar um medozinho junto. Né? É assim que nós temos funcionado, sim. Né? Até o momento que a gente vai conseguir ensinar mais o amor do que o medo. Aqui ele fala também do comportamento. O comportamento não é o nível do aprendizado. O comportamento, ele é utilizado para controlarmos o ego, para nivelarmos o ego. Mas ali não é o nível onde se aprende. Apenas
é um instrumento de controle, né? Porque você pega uma criança e ensina ela a se comportar dentro de uma igreja, como deve se comportar no restaurante, como deve se comportar diante das visitas, como deve se comportar na praia, como deve se comportar dentro do ônibus, como deve se comportar quando conhece outra pessoa. Então é tudo comportamento. Então isso não é aprendizado, porque isso não se aprende, isso não tem a ver com aprendizado. Comportamento não é o nível do aprendizado. Isso também é um aspecto bem interessante aqui para nós compreendermos. Tá? Não é que não seja necessário que o ego tenha comportamentos adequados, porque senão nós estaríamos totalmente insanos. Então é claro que nós temos que nos comportar adequadamente, né? Ou manter o ego sob um comportamento adequado. Mas isso não é o aprendizado. Não tem nada a ver com o aprendizado. Jorge, isso é outro nível. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.